Meus caros irmãos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, continuamos a refletir sobre os períodos da pós-modernidade para a Igreja do Senhor Jesus, bem como para a família e o lar, como instituições criadas por Deus. A palavra de Deus tem todo um ensino maravilhoso para a Igreja e a família, para enfrentar os desafios da pós-modernidade. Fique conosco até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, no Fonte de Vida anterior, mostramos que o casamento, a família e o lar são instituições especiais criadas por Deus. Mas as forças do mal procuram atacar essas instituições visando eliminar suas bases fundamentais. Mas com a graça de Deus, é possível vencer os ataques do maligno. Quais são esses ataques? O ataque contra o casamento. No ambiente do lar, agregam-se o casamento e a família, instituída de pais e filhos, que evolui para avós, sobrinhos, primos, netos, etc. E as hostes da maldade procuram por todos os meios destruir os laços familiares com propósitos satânicos, a fim de frustrar o plano de Deus para a raça humana. Qual é o primeiro ataque? O primeiro ataque à família foi no Éden. O primeiro ataque ao casamento ocorreu no primeiro lar, no Éden. Ali o adversário de Deus aproveitou-se de um descuido da mulher e desfechou o golpe mortal contra o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1, 26 e 27. O casamento foi terrivelmente afetado na queda, pois o casal conheceu a desavença, a desunião e a desconfiança. Ao ser indagado por Deus sobre sua desobediência, Adão pôs a culpa em sua esposa. Esta, por sua vez, pôs a culpa na serpente, conforme Gênesis 3, 12 e 13. Daquele episódio surgiram as doenças, o envelhecimento e a morte física, bem como a morte espiritual. Um segundo tipo de ataques são as formas iníquas de união. Nos dias presentes, os ataques contra o casamento são os mais tremendos. Uma sexóloga declarou recentemente, em matéria de capa numa revista de circulação nacional, que o casamento é a pior forma de união, pois acaba com o estímulo do sexo, e profetizou pelo diabo que dentro de poucos anos o sexo terá que ser grupal, vários homens e várias mulheres. Essa também é a proposta do movimento Nova Era, que mistura filosofia com religião e com cultura, etc. Já é comum no Brasil pessoas que vivem maritalmente, mas em casas separadas, casais separados. O chamado casamento homossexual já é aprovado em vários países. E há projeto de lei no Brasil propondo a legalização total dessa forma de união. Tudo isso é ataque do diabo à instituição do casamento, que foi criada por Deus.
Mas a igreja do Senhor Jesus, como coluna e firmeza da verdade, conforme 1 Timóteo 3,15, não pode deixar de protestar contra essas aberrações. Paulo, na sua palavra profética sobre os tempos trabalhosos, escreveu que uma das características desses tempos é a proibição do casamento. 1 Timóteo 4,3. O que Deus criou não pode ser anulado ou desprezado. O autor aos Hebreus ensinou: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13,4. Graças a Deus que nas igrejas evangélicas em geral, o número de casamentos tem aumentado, como prova de que os crentes em Jesus preferem obedecer aos seus princípios e mandamentos. Permanece solene a determinação de Deus. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se apegará à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2,24. Mas é bom que fiquemos alertas, pois o número de divórcios também tem aumentado entre os evangélicos e entre os cristãos. Um terceiro ataque é a banalização do divórcio. Num programa de televisão, uma atriz gabava-se de estar vivendo um romance com um homem 30 anos mais novo que ela, após o seu 5º divórcio. Em países do chamado primeiro mundo, é possível trocar-se de cônjuge como se troca de camisa. É como se o divórcio fosse uma solução mágica para todos os problemas enfrentados no casamento. Sabemos de casos de pessoas que se casaram com a ideia de que, se não desse certo, recorreriam ao divórcio. De acordo com a palavra de Deus, o divórcio era claramente permitido no Antigo Testamento. E por qualquer motivo, como diz Deuteronômio 24, versículo 1. No período interbíblico, havia duas correntes de pensamento sobre o divórcio. A escola do Rabino Shammai, segundo a qual o divórcio só poderia ser admitido em caso de infidelidade conjugal. E havia a escola do Rabino Hillel, que tinha uma visão liberal e admitia o divórcio por parte do homem por haver qualquer coisa que não agradasse na mulher, conforme Deuteronômio 24:1, ou coisa indecente, ou por qualquer motivo. Mateus 19:3. Respondendo a esse assunto, Jesus definiu que só seria permitido o divórcio em caso de infidelidade conjugal. Mateus 19:9. O que causou espanto aos seus discípulos, pois estavam acostumados com a banalização do divórcio. Hoje o divórcio não é a causa dos problemas do casamento, mas é a consequência. O cristão verdadeiro procura casar-se de acordo com a vontade de Deus, guiado pelo Espírito Santo, conforme Romanos 8,14. E havendo problemas no matrimônio, deve procurar a solução com oração, humildade, entendimento. Com a facilidade com que os casais se separam, o divórcio tornou-se uma ameaça à instituição matrimonial. Que Deus nos ajude a que os jovens possam se unir em casamento com pessoas que tenham compromisso com Deus. Esses são os principais ataques contra a família, especialmente contra o casamento. Mas os cristãos se fortalecem e protegem seus lares com os princípios e valores da Santa Palavra de Deus. Eu indago, você que assiste este programa é um cristão? Você valoriza a Palavra de Deus como sendo a sua lei e deve obedecer aos seus princípios? Se é, parabéns. Se não é, está correndo grave perigo espiritual. Aceite a Cristo como seu Salvador para obedecer a sua palavra, pois você não sabe o dia de amanhã. Fiquem conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979.
Comprometido com o meu Senhor estou. A minha glória é cumprir o teu querer. Na totalidade venho me entregar. A bandeira da santidade vou erguer. O evangelho para o mundo estou a proclamar. Minha prioridade é, Senhor, te adorar. Morrer para mim mesmo, levar a minha cruz. Sou teu adorador, Senhor, eu sou teu servo. Apenas servo. Vivo pra te servir. O meu maior prazer, Senhor, é ser teu servo. Apenas servo. Vivo pra te servir. O meu maior prazer, Senhor, é te servir. Cumprir o teu querer, ser cheio de tua glória, contigo parecer. Morrer para mim mesmo, meu tudo lhe entregar. Andar em santidade, Senhor Jeová. Se necessário for, o meu Isaac entregarei. Como teu servo Abraão, serei fiel a ti, meu rei. Não me incomodarei com uma afronta de Baal. Eu sirvo ao Deus do fogo, poderoso, imortal. Sou teu servo, vivo pra servir. Fui chamado para refletir a tua glória e dizer assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou teu servo, vivo pra servir. Fui chamado para refletir a tua glória e dizer assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou teu servo, servo, eu sou teu servo. Na alegria ou na dor, servo. Na cova dos leões, servo. Na fornalha ou na prisão, servo. Em qualquer situação, servo. Se o amigo me trair, se o mar não se abrir, se a glória não descer, continuo a dizer: eu sou servo do Senhor, fiel adorador. Nada poderá me separar do teu amor. Eu sou teu servo, vivo pra servir. Fui chamado para refletir a tua glória e dizer assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sou teu servo, vivo pra servir. Fui chamado para refletir a tua glória e dizer assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Servo de Deus eu sou. Servo de Deus eu sou. Servo de Deus eu sou. Eu sou. Servo, apenas servo. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my my, discover what's deep inside. Oh my my, loving everything I find. La 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 la, la la, my my. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, está começando mais um Visão Panorâmica. Confira a manchete de hoje. A Assembleia de Deus em Parnamirim comemora 81 anos de existência. É já já em 30 segundos.
Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. A Assembleia de Deus em Parnamirim comemora 81 anos de existência. A Assembleia de Deus em Parnamirim comemora seus 81 anos de existência, cumprindo a missão confiada por nosso Senhor Jesus Cristo, que mandou os seus discípulos pregarem o Evangelho por todos os lugares a toda criatura. Ao longo desses anos, o crescimento da ADEPAR tem sido notável, primeiramente pela bênção de Deus sobre essa igreja cristã pentecostal. O trabalho da Assembleia de Deus em Parnamirim começou com um jovem obreiro chamado Otávio Gomes de Castro em 1939. Fixou residência no então distrito de Parnamirim durante o início da Segunda Guerra Mundial. Ele foi direcionado por Deus para dar início a uma grande obra. Ele não tinha ideia do que seria aquele trabalho por ele iniciado voluntariamente. O distrito de Parnamirim tornou-se conhecido por ter sido escolhido pelas forças aliadas para ser um campo de aviação que daria suporte aos aviões de guerra e de transporte que atravessariam o Atlântico rumo a Dakar, na África, para fazer frente ao nazifascismo. Por isso, Parnamirim foi cognominada o Trampolim da Vitória, pois de sua base aérea partiram os soldados e os aviões que derrotariam o regime satânico do nazismo de Hitler e seus demônios. O jovem Otávio de Castro vislumbrou uma oportunidade de trabalho instalando-se com seu pequeno estabelecimento comercial para oferecer gêneros alimentícios e outros itens aos operários que trabalhavam na construção da base aérea de Natal, chamado pelos americanos de Parnamirim Field. O irmão Otávio começou como simples membro da igreja, sem pretensões algumas de ordem ministerial. Mas esse não era o objetivo principal do jovem empreendedor. Ele desejava, com seu trabalho, dar início à divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo naquele lugar que haveria de marcar a sua vida, com a difusão de sua fé, bem como com a formação de sua numerosa família. Sua família, a família Castro, tem sido um exemplo de união e amor à obra do Senhor Jesus em Parnamirim. Otávio de Castro lançou as bases da Assembleia de Deus em Parnamirim. Ao lado de sua esposa, irmã Jaci, muito cooperou para o desenvolvimento da igreja naquele pequeno distrito. Ali encontrou apenas 6 crentes: Euclides Ribeiro do Nascimento, Beatriz Ribeiro da Silva, João Francisco da Silva, Elvira Anunciada da Silva, Joaquim Boa Vista de Oliveira e Eugênia Palhares de Oliveira. Pela graça de Deus, o sonho de Otávio Gomes de Castro se realizava além do que ele esperava. O número de novos convertidos crescia e demandava cuidados e discipulado. Otávio de Castro, em sua humildade, solicitou apoio à Igreja Mãe em Natal para que fosse oficializado o trabalho da Assembleia de Deus em Parnamirim, no que foi atendido. Na inauguração esteve presente o pastor Eugênio Martins Pires, pastor presidente da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Assim começou a história da Assembleia de Deus em Parnamirim, tendo como data oficial de sua instalação o dia 20 de outubro de 1939, quando começaram as pregações do irmão Otávio de Castro. Anos depois, quando já havia um bom número de crentes reunindo-se nas residências, o trabalho de evangelização foi se intensificando. O irmão Otávio, com outros fiéis, saíam a pé levando a mensagem de salvação. Mais tarde, já tendo melhores condições, passou a evangelizar a cavalo, indo levar a mensagem às regiões de Pium, Pirangi, Alcaçuz e Redondezas.
O irmão Otávio também foi pioneiro auxiliando os pastores na evangelização na área de Monte Alegre, de Fontes e arredores, onde já fazia uso de um trator denominado o Evangelista, que conduzia irmãos em sua carroça. O pastor Otávio Júnior lembra-se de um episódio em que, quando evangelizavam em Japecanga, um indivíduo mau, revoltado com os cultos, rasgou os pneus do veículo com uma faca e tiveram que voltar a pé. O pastor Otávio Júnior, filho do pioneiro da ADEPAR, recorda-se ainda de outra ocasião em que, depois de uma evangelização em Ponta Negra, na volta para Parnamirim, pessoas enraivecidas jogaram areia sobre o grupo que estava no trator. Eram tempos de intolerância por parte de pessoas de outras religiões. Mas Deus operou grandemente, livrando os pioneiros das mãos de seus inimigos. O irmão Otávio de Castro foi o fundador do trabalho, o pioneiro e desbravador no início da história da Assembleia de Deus em Parnamirim. Foi consagrado a diácono, mas por motivo de justiça sempre foi chamado de pastor Otávio de Castro. Mas preferiu pedir à Igreja-mãe que enviasse pastores para liderar o rebanho de crentes que crescia a cada dia. Sob sua direção, fatos notáveis aconteceram. A história da Assembleia de Deus em Parnamirim foi feita por homens e mulheres de Deus que deram suas vidas em prol da causa do Evangelho de Cristo. No início, foram discriminados e perseguidos pela intolerância religiosa da época. Em 1949, foi enviado para pastorear o pequeno rebanho de fiéis o pastor Inácio Duarte de Carvalho, que permaneceu à frente da igreja até 1960. De 1960 a 1963, dirigiu a igreja o presbítero Francisco Cardoso de Souza, que prosseguiu com o trabalho de evangelização, batizando novos crentes em Águas. De 1964 a 1969, foi pastor em Parnamirim o pastor Francisco Taveira, filho de Francisco Taveira da Cunha e de Maria Paula do Espírito Santo, e natural de São Bento, RN. Dirigiu várias igrejas no estado, sendo pastor em Ceará-Mirim, com jurisdição em municípios vizinhos. De 1969 a 1971, voltou a dirigir a ADEPAR o pastor Inácio Duarte de Carvalho. Em sua época, foi inaugurado o atual Templo Central. Foi realizado o primeiro batismo em águas e consagrados os primeiros obreiros. De 1971 a 1999, esteve à frente do trabalho por 27 anos o pastor Raimundo João de Santana. Começando com cerca de 300 irmãos, o pastor Santana realizou o profícuo ministério, deixando mais de 5.000 membros registrados, quando assumiu em 18 de 1 de 1999 a direção da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Em 18 de janeiro de 1999, substituindo o pastor Santana, assumiu o pastorado da ADEPAR o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Ao longo dos últimos quase 22 anos, com a bênção de Deus, a ADEPAR conta com 72 congregações em Parnamirim e mais de 100 igrejas e congregações no interior do campo eclesiástico. O total de membros registrados alcança 16.000 membros em Parnamirim e no interior. Nos seus 81 anos de existência, a ADEPAR não se tem esquecido da área social. Através do Centro de Assistência Social Pastor Eugênio Martins Pires, CASEMP, a igreja tem procurado amenizar as necessidades dos menos favorecidos das comunidades em diversas áreas da assistência social, na assistência alimentar, educacional, psicológica e de fisioterapia, e também na área jurídica. Mas há uma ação que não é percebida no trabalho da igreja. Centenas de pessoas que aceitam o Evangelho são transformadas pelo poder de Deus e passam a ter uma nova maneira de viver, longe dos vícios, das drogas, da violência e de tantos males resultantes de pecaminosidade humana, e passam a ser ótimos jovens cidadãos, pais e mães de família que contribuem para o bem da sociedade.
Neste ano, quando a igreja completa 81 anos, o rol de membros chegou a mais de 16 mil fiéis. O número de congregados anotados atingiu a mais de 2 mil em todo o campo. Esse é o crescimento abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O reino tem crescido em Parnamirim através do trabalho da ADEPAR. A igreja tem cumprido o ID de Jesus. Na área das missões transculturais, a ADEPAR expandiu sua ação evangelizadora. Hoje temos missões no Paraguai, com 3 igrejas, no Uruguai, uma igreja, e na Europa, em Portugal, com 3 frentes de trabalho, na França, com uma igreja, e na Costa do Marfim, na África, com uma igreja adotada pela ADEPAR, levando mais longe a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Com um discipulado dinâmico e a evangelização bem-sucedida na ADEPAR, tem sido possível, acima de tudo, pela aprovação de Deus ao trabalho dedicado dos evangelizadores nas congregações e igrejas do interior. Mas sua eficácia tem sido possível graças ao trabalho do discipulado. É realizado por irmãos e irmãs nas congregações. Em algumas congregações chega a mais de 70%, o que representa excelente resultado. Trata-se de um trabalho bem estruturado que atende às necessidades da ação discipuladora da igreja, com coordenação do Departamento de Evangelização, Missões e Discipulado. O trabalho das mulheres merece referência especial na ADEPAR. Através do departamento feminino, centenas de irmãs trabalham nos círculos de oração, nas comissões de visitas, em grupos de louvor, na EBD e em diversos trabalhos, buscando a Deus em prol de toda a igreja do Senhor. São irmãs que oram de joelhos, que clamam a Deus, orando pelos obreiros, por todos, pelos doentes, pelos que aceitam a Cristo. São mulheres que visitam todos os dias, levando conforto aos que precisam de um apoio espiritual. A juventude da igreja merece destaque nestes mais de 20 anos de trabalhos. A União de Mocidade da Assembleia de Deus em Parnamirim, uma ADEP, tem sido uma bênção para o trabalho com adolescentes e jovens. O trabalho tem alcançado uma dimensão que admira muitos. O órgão que lidera a juventude não se preocupa apenas com atividades sociais, mas volta-se para a missão da igreja, realiza trabalhos de evangelização. O trabalho infantil, na ADEPAR, no templo sede, nas congregações, as crianças são assistidas em sua vida espiritual por dezenas de professoras dedicadas à obra do Senhor, que cuidam do ensino e do discipulado das crianças. Há as classes nas escolas dominicais, há os círculos de oração infantis, há escolas bíblicas de férias, tudo voltado para o bem-estar daqueles que, dos tais, é o reino de Deus. Há muito o que fazer ainda para melhorar esta área da igreja. Trabalho realizado pelo Departamento Infantil. Na área musical, a Escola de Música tem formado dezenas de jovens que integram uma orquestra e 2 bandas de música. Alguns já são profissionais na Polícia Militar e nas Forças Armadas, com os conhecimentos musicais adquiridos. O departamento musical tem se notabilizado pela qualidade técnica de seus maestros e músicos, que enobrecem o Ministério do Louvor. Destacam-se de igual modo pelo excelente desempenho de seus maestros e componentes. Os corais, grupos de louvor e cantores evangélicos da igreja honram o bom nome do Evangelho para a glória de Deus. Assim, a ADEPAR, em seus anos de existência, sente-se feliz em fazer parte da abençoada cidade Parnamirim, pela qual temos rogado a Deus que abençoe seu povo hospitaleiro, sua juventude, sua infância, suas autoridades e instituições. Deus abençoe Parnamirim. Parabéns a todos que fazemos a Assembleia de Deus em Parnamirim. Continuaremos servindo ao Senhor com alegria até a volta de Jesus. Este foi, portanto, mais um Visão Panorâmica. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. De vida.
Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus queridos irmãos e amigos do Fonte de Vida, mais uma vez eu louvo a Deus por ter vocês na audiência desse programa, assistindo esse programa. E quero orar por vocês. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, mais uma vez te louvo, Senhor, por tantos irmãos e amigos, evangélicos ou não, que prestigiam este programa, Senhor, ou nesta forma de transmitirmos a Tua Palavra. Abençoa a todos, a cada um, o seu lar, o seu casamento, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Sou teu adorador, Senhor, eu sou teu servo, apenas servo, vivo pra te servir. O meu maior prazer, Senhor, é ser teu servo, apenas servo, vivo pra te servir. O meu maior prazer, Senhor, é te servir. Cumprir o teu querer, ser cheio de tua glória, contigo parecer, morrer para mim mesmo, meu tudo lhe entregar, andar em santidade, Senhor Jesus.